Maria, o que você está fazendo? Mas Maria, eu já falei que isso não é coisa de menina. Vai já para dentro. Maria, olha a cor do seu vestido. Vai já para dentro, senão teu pai te dá uma surra. Roberta Ribeiro, 40 anos, ajudante de cozinha, Jacareí, São Paulo. No começo, ele me levava para passear, dava flores. Eu tinha 21 anos quando nos casamos. As agressões logo começaram. Eram chutes, socos na cabeça, no rosto, nos braços. Qualquer problema que tivesse, como falta de dinheiro, dizia que era culpa minha. Para me atingir, ele atacava as nossas filhas. Após 7 anos, decidi ir à delegacia. Fui várias vezes. A polícia nunca agiu. Quando pedi a separação, ele ameaçou me matar. Chegou a me atacar quando eu ia para o trabalho. Ele passou 7 meses preso, mas não por me agredir, por espancar as nossas filhas. Até hoje me persegue. A minha vida é um pesadelo. E eu o conheci com 17 anos. Esse depoimento de Roberta Ribeiro, ele não é recente, ele é antigo, ele tem mais de anos. E por incrível que pareça, ontem saiu uma matéria no Estadão que falava sobre homens que tinham sido presos pelas denúncias de suas mulheres e eles foram soltos e as mataram. E fico me perguntando quantas Robertas Ribeiros ainda existem vivas por aí e quantas Robertas Ribeiros já estão mortas. Alô, som. Alô. Alô, teste. Alô, som. Alô, testando. Som. Testando, Alô, 1, 2. Alô, som. Alô, som. São mais de 32 mil casos de denúncia de violência contra a mulher só no primeiro semestre de 2015.
Um, dois. Alô, som. Três. Alô, Alô, teste. som. Alô, Ei. som. Alô, Alô, som. som. Mais de 85% dois, das mulheres brasileiras três, com medo de três, sofrer violência testando. sexual. Alô, Alô, som. som. Alô, teste. som. Alô. 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 O Brasil é o pior país da América Latina para ser menina. Bela, recatada e do lar. Trabalha pra fora, trabalha em casa. Cuida da família, cuida da rotina. Vai ao mercado, prepara a comida. Se prepara para ser comida. Não abre a boca. Fique calado. Não abra a boca. Apanha quieta. Não abra a boca. Porque eu sou homem. Triste, louco, uma será qualificada ela quem recusa seguir receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita que
diz: aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, sua casa não te define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Que o homem não te define, minha casa não me define, sua carne não te define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça com formada vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de nova estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Que um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Quero dar-lhes as boas-vindas, saudar a todos os presentes, aos meus colegas professores e diretores, e fazer uma saudação especial à professora Eva Blay, em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, dizer-lhe, professora, da nossa honra de tê-la hoje, essa tarde, conosco. Quero também saudar, em especial,
a comissão criada nessa faculdade, presidida pela professora Fabiana, e dizer da minha satisfação de poder, de alguma forma, contribuir com essa causa tão importante. Então, bem-vindos e bem-vindas, e tenhamos todos uma excelente tarde. Esqueci de anunciar, isso aqui é um evento informal, mas tem que anunciar a professora Maria Vitória, que é presidente do Conselho Gestor do campus de Ribeirão Preto. Então, boa tarde a todos. Em nome do Conselho Gestor do campus de Ribeirão Preto, da USP, agradeço a presença de todos, diretores, dirigentes, alunos, funcionários. É uma honra tê-los aqui prestigiando o início das atividades da Comissão para Apurar Denúncias de Discriminação, Assédio e Violência contra Mulheres e Gêneros do campus de Ribeirão Preto, denominada CAV Mulheres USP-RP, e o primeiro seminário CAV Mulheres USP-RP. A CAV Mulheres USP-RP foi criada por meio de portaria do Conselho Gestor do campus de Ribeirão Preto, em função da solicitação da comunidade discente e funcionários desse campus, bem como do entendimento dos diretores da importância de uma comissão com essa finalidade. A comissão é composta por representantes docentes, discentes e servidores técnico-administrativos deste campus. Hoje, para brilhantar o início das atividades dessa comissão, contamos com a honrosa presença da professora Eva Blay, que é coordenadora do Escritório USP Mulheres. A professora Eva é uma grande estudiosa do tema violência e assédio contra mulheres e gêneros, e temos certeza que todos ficarão admirados e cativados com a competência e a sensibilidade que ela aborda esse assunto, de extrema importância dentro das universidades. Agradecemos um agradecimento especial ao professor Humberto Celli por nos receber nesse magnífico auditório e convido a comissão para tomar seus lugares no palco. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Vocês perceberam que a gente optou por fazer sem cerimonial, que a gente realmente quer que essa comissão esteja próxima da comunidade, e esse é um jeito de dizer dessa proximidade que a gente gostaria de ter. Eu vou passar para as membras da comissão se apresentarem, como eu brinco. A gente vai falar rapidamente da gente, para depois apresentar os canais de comunicação que a gente começou a abrir para discutir essas questões. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou servidora aqui da Faculdade de Direito e componho a comissão na categoria de servidores. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina Cabral Roque, eu sou doutoranda na FORP e estou como membro suplente da comissão. Boa tarde a todos.
Eu sou Cláudia, assistente social da Prefeitura do Campus e participo na comissão como representante de funcionário. Meu nome é Fabiana, sou daqui da Faculdade de Direito e represento como professora. Eu sou Maria Paula, sou da Faculdade de Medicina e represento como professora. Meu nome é Juliana Monteiro, eu sou professora da Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto e também sou representante da categoria discente nessa comissão. Eu sou a Bruna, aluna de graduação da FEARP e sou representante discente da comissão. Eu sou a Florença, aluna de Biologia e sou representante discente também da comissão. Eu sou Dulce, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Boa tarde a todos e a todas. E sou representante de servidores não docentes da comissão. Eu sou Idamara, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e estou na condição de suplente dos servidores técnicos e administrativos. Rapidamente também, só apresentar a comissão, a sua finalidade e os canais de comunicação que já estão disponíveis para que a comunidade do campus possa se reportar a gente ou pedir qualquer tipo de auxílio. A comissão ela foi criada depois de como resultado de um processo de mobilização que envolveu todas as categorias mais fortemente nos últimos 2 anos, e ela é uma resposta imediata da USP e das categorias diversas para que a gente olhe de maneira institucional as violências de gênero no âmbito universitário. Basicamente, nós vamos tentar realizar um primeiro trabalho de acolhimento à mulher em situação de violência, numa situação pós uma violência ocorrida, ou às vezes até mesmo algum esclarecimento ou alguma dúvida. Bom, então, o trabalho de acolhimento inicial. E para isso, nós vamos mostrar daqui a pouco alguns canais de comunicação direto com a comissão. Não só esses canais virtuais, mas essa apresentação é para que a comunidade nos conheça e possa também se reportar a gente nas unidades ou nos e-mails pessoais, contatos também pelo campus. E também, além do trabalho de acolhimento, a ideia é que a gente possa ser uma comissão interlocutora com as unidades ou com a prefeitura do campus, para que a gente possa pensar as medidas do âmbito institucional, que cabe à universidade, para o enfrentamento à violência de gênero. E aí, nas dimensões todas que a Convenção Belém do Pará, ela vai trazer a dimensão da prevenção e educação, a dimensão da investigação. Nós não somos uma comissão que vai investigar, responsável por isso, mas dá apoio para que as investigações elas ocorram numa perspectiva de gênero. E também o diálogo com relação a sanções e reparações, quando for o caso. Então, basicamente, esse é o trabalho da comissão. Nada do que aconteceu aqui hoje foi por acaso, e a gente... Tá ruim também? Alô? Oi? Não. A escolha de não ter um cerimonial foi uma escolha mesmo. A ideia de fazer uma intervenção com arte, e eu aproveito aqui para agradecer a Marcela Lomas e o Pedro Sossego pela colaboração que eles deram para a gente. Também não foi por acaso. Acho que isso faz uma marca mesmo do tipo de conversa que a gente quer ter com o campus e o tipo de ações que a gente gostaria que acontecessem. Nós temos uma esperança que a gente consiga ter uma ação de prevenção, sensibilização e educação, que num certo momento seja muito maior do que a de acolher situações ou casos, mas também queremos acolher situações ou casos. É importante a gente lembrar que aqui no campus temos outras 3 comissões em unidades, temos uma comissão na FE, uma comissão no direito, que tem o mesmo objetivo que a comissão do campus, que é acolher, orientar, prevenir, educar sobre violência de gênero.
Temos na Faculdade de Medicina uma comissão de direitos humanos que tem 3 vertentes, uma delas é o acolhimento à violência de gênero. As 3 comissões das unidades estão representadas na comissão do campus. A gente espera que isso facilite a integração, a discussão de estratégias. A gente quer ouvir a comunidade toda em relação a como poderíamos ser mais efetivos. E para começar, a gente criou um canal, que é um canal eletrônico, o que não impede que em nenhum momento qualquer uma de nós possa ser procurada por qualquer pessoa do campus que tenha coisas a dizer sobre isso, sugestões ou situações para comunicar, enfim. Como a Fabiana falou, a gente não tem a função de investigar, mas existem mecanismos institucionais e administrativos para que isso possa acontecer nos casos em que isso for necessário. E a gente espera começar, está começando a fazer uma coisa que nunca foi feita. Então a gente espera poder estar próximo da comunidade para poder ouvir as demandas e encaminhar isso. E aí, assim, eu vou falando aqui enquanto a Dani abre o caminho para mostrar. Nós temos uma página dentro do site da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto. Se a gente conseguir, eu consigo mostrar. Mas a gente está lá dentro da Prefeitura, na aba Comissões. Estamos no quadro das comissões e a gente tem um primeiro canal de comunicação que é o ramal da comissão. A gente tem uma secretária que pode fazer o atendimento através do telefone. Isso. E aí, dentro da prefeitura, estamos aqui em comissões, a gente está trabalhando para ter talvez um ícone na página inicial, para facilitar o acesso, para não ter muitos cliques. Mas aqui em comissões, é verdade. Gente, são muitos cliques, a gente vai resolver, quero. A gente está em comissões, então dentro da prefeitura. E aí temos um quadro com as comissões, não é essa, não é, é outra comissão. Ai, gente, ó, a gente está resolvendo isso, tá? Não é uma situação fácil. Prefeitura, comissões. Aí a gente foi a última comissão a ser criada, estamos lá, o nosso nome é enorme, é quase um tratado. Comissão para apurar denúncias de violência contra mulheres e gêneros no campus. E aí, clicando, a gente tem a nossa página, que fala um pouco da nossa missão, que é prevenir, educar, sensibilizar e acolher notificações, denúncias e casos. Né? Como é que a gente pretende fazer esse acolhimento? Bom, na página da comissão tem a nossa Constituição, que são as pessoas que estão aqui. A Roseli da Fé não subiu, mas ela também é membro da comissão. E aí, no final da página, a gente tem 2 caminhos para que a notificação e a comunicação conosco sejam feitas. Né? Um caminho é um formulário para uma notificação identificada, em que a pessoa se identifica e relata a sua situação. E uma outra possibilidade é um relato anônimo, em que a pessoa não precisa se identificar. Eu vou abrir o formulário, é um formulário simples. No caso da pessoa pedir para ser identificada, né, optar por fazer a denúncia identificada, ela vai colocar nome, telefone... Nome, telefone, e-mail, o tipo de situação que essa pessoa deseja relatar, se é violência física, sexual, psicológica, LGBTfobia, racismo, machismo, não sei, ou outro. E tem um espaço para a pessoa relatar a situação que vivenciou, sofreu ou presenciou.
E aí tem uma pergunta no final, se essa pessoa deseja ser atendida presencialmente para outras providências, orientações, encaminhamentos sobre procedimentos que podem ser feitos nesse caso. E aí a gente vai entrar em contato, então, com a pessoa para outras providências. Além, o formulário anônimo é parecido, só que não pede a identificação da pessoa. Vocês podem perguntar, bom, para que serviria uma denúncia anônima? A gente conseguiria ter o diagnóstico de uma situação possível, porque uma das principais questões ligadas à violência de gênero é a invisibilidade, a subnotificação, os casos que não aparecem. Então, no caso, a situação relatada anonimamente pode nos ajudar a compor isso, porque em algumas situações a vítima pode não querer se identificar por temer represálias ou alguma outra situação que possa estar intimidando. Mas a gente consegue investigar, apurar a situação à medida do possível, dependendo das informações que constarem do relato. Você pode voltar, por favor, para a página. E aí, assim, então, esse canal pelo site, que tem esse caminho longo, é uma possibilidade. Existe a possibilidade do Fale Conosco, que é um e-mail direto para o institucional da comissão. E ele está em cima na nossa página, e tem a opção do CAV Mulheres como e-mail institucional para que esse contato seja feito. Essa página já está no ar há algum tempo, ela não tinha sido divulgada ainda, a gente já recebeu notificações através dos formulários, e a gente vai experimentar essa possibilidade que está sendo oferecida de comunicação para relato de situações, enfim, para a gente ir revendo as estratégias e avaliando o quanto isso vai ser efetivo para os objetivos e a missão da comissão. A gente tem um foco em termos de prevenção, educação, sensibilização, um foco principal nesse momento, que é a matrícula e a semana de recepção aos calouros 2017. Para isso a gente está conversando, está pedindo uma conversa com os presidentes de CG, e vamos estar, ao longo dessa semana, amanhã e depois, conversando com os coletivos, com os centros acadêmicos, com as atléticas, com as baterias, para pensar uma agenda comum de estratégias visando essa nossa primeira ação, que é a matrícula e a semana de recepção, que são momentos de grande vulnerabilidade. E, a partir daí, a gente vai estabelecer uma agenda visando tanto acolher, que já está, assim, o primeiro caminho está estabelecido, e as outras ações visando campanhas de prevenção, sensibilização e educação. Enfim, essa tarefa que nos cabe às outras comissões, não é uma tarefa fácil nem tranquila, esse assunto não é um assunto gostoso, as pessoas costumam se esquivar, preferir ver que não acontece, não, isso não acontece aqui, mas a gente acredita que é só dando visibilidade que a gente consiga fazer as ações importantes e necessárias para prevenir, evitar novos casos e realmente criar um ambiente universitário de igualdade, de respeito, de cooperação, enfim. É isso. A gente vai abrir para questões, para discutir as estratégias ou quaisquer outras dúvidas que vocês possam ter, mas primeiro a gente vai ouvir um pouco a professora Eva Blay, que é coordenadora do escritório USP Mulheres, e vai conversar um pouco com a gente sobre essa empreitada da universidade de aderir ao programa Reforxi. É a única universidade da América Latina, a USP, que aderiu a esse programa, que pretende diminuir as desigualdades de gênero no mundo nos próximos 10 anos. Então, eu chamo a professora. Boa tarde às alunas, aos alunos, aos professores presentes, aos funcionários e funcionárias. Eu agradeço muito esse convite e, como eu estava dizendo para as colegas, eu acho que aqui eu vim mais para aprender do que para ensinar, porque realmente esse campus está muito avançado. Bom, então, eu sou socióloga e sou professora titular de Sociologia, além de ser agora coordenadora do USP Mulheres.
USP Mulheres é ligado à ONU. A ONU criou esse programa, He for She, no sentido de fazer com que a maioria masculina que ocupa os cargos de chefia ou na estrutura de modo geral, se solidarizasse com as mulheres que são igualmente competentes. Então, a ONU propôs o seguinte, 10 por 10 por 10. São 10 universidades, 10 chefes de governo e 10 empresários de grandes empresas, porque é claro que fazer esse programa precisa de muito apoio financeiro. Então, vou falar da parte das universidades. São 10 universidades, como eu disse. Então, aqui nós temos a Universidade de São Paulo, depois temos uma universidade nos Estados Unidos, temos Oxford na Inglaterra, Sciences Po na França, no Japão, em Hong Kong, e acho que aqui já deu as 10. Dos Estados Unidos tem 2. Não sei se eu esqueci alguma, mas não importa. De qualquer modo, o programa a ser cumprido é um programa igual para todas as universidades, dentro deste foco, a igualdade entre homens e mulheres. E quando eu falo homens e mulheres, eu estou incluindo todas as variáveis sexuais, trans, homo, etc. Quer dizer, igualdade entre todas as pessoas. Nós nos comunicamos, as 10 universidades, com a sede da ONU e temos uma programação, cada país desenvolvendo da maneira que possa. É fundamental a participação dos estudantes nisso, das estudantes e dos estudantes. Eu vou até pular, eu não vou fazer uma coisa muito linear, porque eu quero tratar logo dos problemas. A questão da violência entre estudantes, rapazes e moças, é um problema nas nossas universidades, mas nas 10 universidades do mundo. Não é um problema nosso apenas. E, evidentemente, que cada cultura vai ter a sua maneira de resolver este problema. Então, o primeiro ponto que o professor Zago, que é o reitor, colocou, quando fez o compromisso da USP, foi violência zero, tolerância zero. Não se tolera mais violência nos campi das universidades. Nós somos 9 campos. Campi, né, latim, eu ainda estudei latim. Bem, esses 9 campos está previsto fazer uma coisa que vocês já estão fazendo aqui, que é criar uma estrutura que tenha uma comissão, e aí a coisa começa a ficar mais complexa. Esta comissão tem que ter, basicamente, uma perspectiva de igualdade de gênero. Isto é, ela tem que estar sensibilizada para uma cultura igualitária. E como é que a gente faz isso, se não for através da educação? E como é que é essa cultura igualitária? Essa nova cultura que nós estamos querendo implantar no mundo todo, não é só na USP. É uma cultura em que as pessoas não são discriminadas. Então, a menina foi para uma festa com a sainha curta e o cara passou a mão. Falar português, claro, né, gente? Passou a mão, ela se ofendeu, não queria isso, o cara agarrou. É assédio e tem que ser punido. Não pode ser tolerado. Mas pode acontecer coisa mais grave, né? Então, ela estava bebendo até Coca-Cola, qualquer coisa. Os caras botam algum veneninho dentro da bebida e ela adormece. O fato dela estar com saia curta ou adormecida não significa que ela está consentindo.
consentindo em ter relações sexuais com esses rapazes. Nós temos uma pesquisa feita com homens em que fica muito claro. Eles dizem assim, se ela está de roupa curta, com decote e ainda bebeu, ela está lá para isso. Não, ela não está lá para isso. Ela tem o corpo dela e o corpo dela tem que ser respeitado. Então, é fundamental nós tratarmos de todos esses problemas, porque cada um deles é cotidiano na nossa vida. É cotidiano com as nossas filhas, com as nossas netas, com vocês. Então, nós temos que, nessa política do he for she, modificar essa concepção de que os nossos corpos, nós mulheres, nossos corpos, estão disponíveis. Não estão disponíveis. Temos que ensinar nas universidades que nós não estamos disponíveis. E por que é fundamental nas universidades? Porque é daqui que vão sair os profissionais. É daqui que vão sair os médicos, os advogados, os economistas, todas as pessoas que ocupam alguma posição de direção na sociedade saem dessa universidade. E estas universidades, ou esta universidade, ela tem um papel fundamental de romper com essa estrutura em que vocês poderiam dizer, a mulher está sendo discriminada, não está sendo discriminada. Está sendo discriminada sim. Por quê? Porque ela tem o direito de andar do jeito que ela quiser. Se ela quiser andar de saia curta, vai andar de saia curta. Se ela quiser andar de short, vai andar de short. Por que os homens podem correr no campus sem camisa? E por que uma menina tem que andar coberta como se ela fosse uma árabe, de uma religião que cubra o corpo e que só aparece os olhos e olhe lá? Não, nós temos o direito de ocupar todos os espaços e sermos respeitadas. E quando eu digo ocupar todos os espaços, felizmente nessa universidade, eu hoje tive o prazer de conhecer 5 diretoras, mas se vocês forem nos outros departamentos ou unidades da USP, isso não acontece. Né? Por exemplo, a Faculdade de Filosofia, agora, este ano, foi eleita a primeira diretora. Nunca na Faculdade de Filosofia, em que mais de 50% da população é constituída de mulheres, quando chega na hora de subir na carreira, elas não sobem. E por que elas não sobem? Vocês vão me dizer que porque casa, porque tem filhos. Daí os homens também casam e têm filhos. Por que não pode dividir as coisas? Por que eu posso chegar e ser professora titular e a minha neta não poderá ser professora titular? Pode e deve. Então, essa proposta, a criação dessa política pública e ideológica de igualdade de direitos e deveres tem que ser implantada na universidade. Porque, como eu disse, é daqui que vão sair, às vezes, algumas aberrações. Por quê? Porque os estudantes vão repetir o que os seus professores fazem. E aqui é um ponto delicado, mas que a gente enfrenta. Assédio de professor sobre aluna é incompatível com a vida universitária. E quando eu falo assédio, de todo tipo. Não é possível nós fazermos de conta que esse assédio não existe. Existe. As meninas denunciaram, denunciam, algumas ficam até prejudicadas. Por quê? Porque denunciaram. Bom, então, por exemplo, nós fizemos uma campanha educativa, a intenção pelo menos foi essa. Não sei se vocês receberam os posters aqui, foram posters em que falavam essas coisas que eu estou dizendo, né? E aí fizemos uma pesquisa, aliás, foi uma aluna. O que você deixou de fazer na sua vida pelo fato de ser mulher?
as respostas. Se eu abrisse isso aqui, vocês iam responder a mesma coisa. Andar sozinha à noite no campus. Ficar na universidade até tarde esperando o ônibus. Ir sozinha para uma festa de estudantes. Usar shorts mesmo nas atividades de educação física. Tratar com alguns professores machistas que têm uma história de assédio. Esse é um problema muito grave. Não, eu insisto que não é só nosso. Eu também não sei uma solução total desse problema. Eu acho que isso nós vamos ter que trabalhar caso a caso, denunciando. Às vezes você não precisa nem ir para a polícia, basta ter uma conversa. O fulano passou a mão assim nas costas. Olha, ela faz a pós-graduação comigo, olha como ela é bonitinha. Me poupe, como bonitinha. Ela está fazendo pós-graduação, ela se matou para entrar na universidade, se matou para conseguir um cargo, uma bolsa, e vem o cara e diz que ela está lá, olha, é bonitinha. Não, não pode. Desqualifica. Ou então outro professor que chega e diz assim, isso aconteceu num curso de química, estavam fazendo umas experiências, o professor ele disse assim, não, você não fica mexendo com essas coisas não, porque você não entende, isso não é cozinha. É uma coisa mais dolorosa para uma menina de 18 anos, 19 anos, 20 anos, que está dando todo o sangue que ela tem, dela, da família, para conseguir alguma coisa, e vem um infeliz de um professor repetindo uma frase que é comum. Lugar de mulher é na cozinha. Ou vai cuidar dos seus filhos. Só que mudou, o mundo mudou. As mulheres e os homens podem dividir as coisas. Ninguém pergunta para um homem, quando ele vai viajar, com quem ficaram os seus filhos. Ele tem filhos também. Agora, por que é que nós perguntamos para as mulheres? Você vai para um congresso? E com quem vão ficar teus filhos? Eu sempre respondia com o meu marido, com o pai delas. Se fez o filho, é tão meu quanto dele, né? Muito bem. Então, a partir daí foram feitos cartazes e, de qualquer modo, as alunas e os alunos responderam, 811 alunos. Uma coisa que eles exigem é mais segurança no campus, mais iluminação. A universidade tem que tratar de uma maneira mais séria as questões de assédio sexual. As campanhas têm que ser diretamente voltadas para o público masculino. E é necessário enfatizar o fortalecimento das mulheres. Bom, eu não estou contando nenhuma novidade para muitos de vocês, talvez para alguns seja, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é, dentro da criação dessa estrutura ou dessa nova mentalidade, nós criarmos alguns mecanismos que possam atender, pelo menos inicialmente, esse problema. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo, nós, USP Mulheres, é criar um centro de referência. Esse centro de referência, foi iniciativa dos alunos, das alunas, a criação disso. Ele vai ter uma parte médica, uma parte legal e uma parte psicológica. Porque qualquer problema que haja, ou ele cai no lado legal, ou ele cai no lado psicológico, mas, sobretudo, quando nós atendemos uma menina, uma moça, um rapaz, houve 3 casos de homens que foram violentados no campus. Bom, a coisa mais importante é atender essa pessoa com a maior objetividade, cuidado e não julgar.
Nós não podemos julgar, porque a infeliz, ela já acha que ela é culpada. Nós somos criadas de tal maneira que se o cara tenta um assédio sexual, pronto, a mulher ainda acha que ela é culpada. Ela não é culpada. Mas, como ela se sente, então nós, quando atendemos, temos que atender de uma maneira bem mais objetiva e sem nenhum senso de crítica. Isso é fundamental. Bom, uma outra coisa que nós já fizemos, que vocês ainda não fizeram, que foi sensibilizar as assistentes sociais. Porque nós temos lá um conjunto grande de assistentes sociais. Começamos por ali. No próximo, agora nós estamos fazendo também uma grande pesquisa sobre direitos humanos e, sobretudo, essa questão da violência. Fizemos um evento sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, que foi fundamental para a gente entender o que é essa lei. É uma das leis mais importantes que nós aprovamos nesse país. Perto do impeachment, essa lei é 10 vezes mais. Não se compara. É uma lei, não é uma lei de política, mas é uma lei em que como você pode mobilizar uma sociedade impedindo a violência. Pena que não teve tanta repercussão como... Não, na verdade teve, né? Você fala com uma criança, ela sabe. Minha neta, minha filha, chegou para ela e falou assim, olha, se você continuar desse jeito, vai capaz de apanhar. Mãe, eu vou lá na delegacia falar da Lei Maria da Penha, viu? Quer dizer, as crianças já sabem da Lei Maria da Penha. E é mesmo fundamental. Bom, enfim, para terminar, e aí vocês podem fazer perguntas, a construção desse escritório, USP Mulheres, ele está aberto a todos, professores, alunos, alunas, funcionários. Encontramos algumas soluções, muitas vezes somos obrigadas a encaminhar a pessoa para uma delegacia. Nunca o caso fica parado. Agora, vocês poderiam dizer, mas nem sempre a universidade dá a resposta que nós queremos. É possível. Então, cabe a quem não está satisfeito que participe de um Ideathon que vocês vão fazer aqui, que é um grande encontro de estudantes que venham discutir entre si como se dá a violência e como combatê-la. Eu espero que vocês possam resolver, ou pelo menos indicar algumas soluções, e isso tudo vai ser mandado para a ONU, assim como as outras 9 universidades estão fazendo. Vai ser agora, né, nesse período dos 16 dias contra a violência contra a mulher. Muito obrigada. Gente, podemos conversar, se tiverem questões, dúvidas, perguntas. Oi, boa tarde, eu sou a Hélia, eu sou aluna aqui da Faculdade de Direito. Quando a senhora falou que a meta, que o Zago falou que a meta da universidade é atingir 0% de violência no campus. E depois a senhora falou que é muito importante, que acontece muita violência entre os estudantes, né, de alunos contra alunas. Então eu queria saber o que o USP Mulheres e a comissão entende como contexto universitário e onde que vai ser essa atuação, porque, um exemplo, teve uma sindicância na Faculdade de Medicina daqui de Ribeirão, de uma violência sexual, e
a comissão sindicante ela entendeu que nada poderia fazer administrativamente, porque aconteceu numa república. Para mim, é um contexto universitário, é uma festa universitária, e essa comissão entendeu que nada se podia fazer porque aconteceu fora do campus. Então, eu queria saber... Você está certíssima. Então... Você está certíssima. Aconteceu com alunos da universidade, seja dentro, seja fora, é responsabilidade da universidade. Principalmente se for numa moradia. Claro, é claro que nós não vamos poder trabalhar com todas as violências que acontecem nas cidades. Aí realmente não é nossa competência. Mas mexeu com um aluno fora, dentro da universidade, no local da festa, é responsabilidade da universidade. Você tem razão. E não deixa ficar mais barato. Na verdade, acho que a gente precisa ter ações para estudar e capacitar as comissões, todas as pessoas envolvidas, os dirigentes, para entender até onde a gente pode ir com quais instrumentos, mas se acontecer com estudantes. Não precisa estudar muito. É aluno da universidade, não tem nada, não tem como. Então, o aluno aluga um sítio fora de São Paulo. Lá, ele usou equipamento da universidade, o espaço da universidade, o nome da universidade. Só porque foi lá fora? Não. Ele usou a universidade. Ele não foi fazer um forró qualquer. Dentro da universidade. Então, a universidade é responsável e tem que tomar conta. É para isso que existem as ouvidorias. Já houve vários casos em que há tentativas de fazer essas festas meio fora e imediatamente a ouvidora toma conhecimento e aí a gente fala com o Ministério Público ou com procuradoras, etc. Boa tarde. Aqui. Meu nome é Ellen, eu sou docente da Escola de Educação Física e, na realidade, eu gostaria de entender um pouco, porque eu fui convidada na minha escola a compor uma comissão. E, pelo que eu entendi, o campus vai ter uma comissão e me parece que todas as unidades terão uma comissão menor e se reporta a essa comissão. Como que funciona isso? Gostaria de compreender isso. Não sei, eu mesma mandei essa carta. Mas é o seguinte, a ideia é que as unidades se organizem. Se você quer fazer uma comissão de sindicância, por exemplo, uma comissão de sensibilização, faça. Se você acha que é pouco, que a tua universidade, tua unidade é maior e precisa ter uma comissão de direitos humanos, faz uma comissão de direitos humanos. Se você acha que antes de chegar na comissão, você precisa ter uma comissão de acolhimento, faça essa comissão. Nós não podemos impor, porque cada um tem um tamanho, tem uma estrutura, um número X de alunos. Então, tem unidades que têm 5.000 alunos e tem unidades que têm 50, 100. Então, não tem uma regra. Agora, é uma questão também de tempo e bom senso, né? No teu caso, eu acho que é por aí mesmo. Faz pergunta aqui? Boa tarde para todos e para todas. Eu não pertenço à universidade, sou da Sociedade Civil de Ribeirão Preto, meu nome é Adria Maria e sou presidenta de uma ONG chamada Casa da Mulher, onde tratamos o encaminhamento de mulheres vítimas de violência doméstica. Prazer conhecê-la, Eva Blay, já estive na USP em São Paulo, fiz curso lá, mas não tive, assim, somente a vi em alguns momentos de palestras. É importante a sua presença aqui, pelo seguinte, né? Quando falamos da questão da violência contra a mulher, e a Casa da Mulher tem acompanhado a questão da discriminação racial,
acontecido aqui na USP com as estudantes negras, né, da USP de Ribeirão Preto. E nessa ocasião, das manifestações que tiveram aqui dentro da USP, não vimos professores, não vimos docentes. Vimos pouquíssimos servidores e a maioria estudantes que estavam nessas manifestações, solicitando, inclusive, posição da reitoria da USP. Existe, inclusive, uma denúncia no Ministério Público de Ribeirão Preto, e eu estou acompanhando através da OAB Direitos Humanos, né, de como está essa situação, que não foi resolvida ainda. E é importante, né, a partir do momento que a USP, professores, né, os docentes, funcionários e alunos, eles tratam dessa questão com a delicadeza, porque, na realidade, os alunos estavam levados à sua sorte. Não tinha ninguém que fizesse essa interferência e esse trabalho, né? O único trabalho que a gente tem conhecimento sobre a questão do assédio sexual, aliás, da violência, é a questão do professor Podato, aqui da USP, que ele participa das reuniões de escolas, movimentos sociais, movimento de mulheres, né? É quando a gente tem assim, conhecimento de quais os professores que estão envolvidos nessa questão. A partir do momento que nós temos uma comissão para tratar diretamente desses assuntos, é muito importante, e ao mesmo tempo também, certo, essa questão do Ministério Público, a ida ao Ministério Público, acompanhamento, que estão sempre à disposição para realmente fazer essas interferências, e a sociedade civil em conjunto, porque nós acompanhamos lá de fora, a gente vem até a USP, nós estamos sempre aqui na Faculdade de Farmácia, conversando com alunos, através de pedido de professores, conversando também aqui na Faculdade de Direito, também a partir do convite de professores, justamente tratando sobre essa questão de violência. E, ao mesmo tempo, quando se diz, né, quando você coloca aqui, a construção de um centro de referência é o que tem de mais importante. Porque é uma equipe multidisciplinar que vai estar desse centro de referência, que a cidade de Ribeirão Preto deveria ter, mas não tem. Né? É aí que se trata realmente, né, todas as questões da violência, e o que eu estou aqui colocando no meu papel é assim, a questão de parabenizar a USP por ter esse olhar. Por ser a primeira universidade da América Latina, uma universidade que lá fora a gente considera como uma universidade conservadora, e de repente ter esse olhar em relação à violência contra a mulher. Porque o assunto é gravíssimo na sociedade, no Brasil, Ribeirão Preto principalmente. Somente essa semana, 5 mulheres foram assassinadas, houve feminicídio em Ribeirão Preto na região, né? E temos que estar atento a tudo isso, porque a questão da violência contra a mulher não é um problema somente da sociedade, dos movimentos de mulheres, é um problema de todos, principalmente da universidade, onde tem um universo muito grande de profissionais que futuramente estarão influenciando, né, nos equipamentos, em todos os encontros, nas universidades, dentro da sociedade, como empresários e outros profissionais, né, tendo esse olhar e, justamente, tendo a preocupação de procurar transformar também esses alunos nos alunos mais conscientes, que o aluno que tem um respeito realmente às mulheres. Tá? Parabéns. Obrigada. Só também um comentário, aproveitar também que nós estamos, né, com vários dirigentes também de unidades. A comissão, a nossa, vinculada à Prefeitura do Campus, ela tem conhecimento até agora da criação da comissão aqui da Faculdade de Direito, da FEA e da Medicina, que é Direitos Humanos, mas com esse braço ligado à violência de gênero. Outras unidades, né, no caso da Educação Física e outras, que estão constituindo comissões ou querem apoio para a constituição de comissões internas, contem com a gente, conversem conosco, nos informe, porque a ideia é manter um canal de comunicação o tempo inteiro com as comissões da unidade. O que a gente pode falar com relação às experiências já em andamento das comissões da unidade é que ela tem sido um canal que as alunas, né, as discentes, de modo geral, têm sentido um conforto maior e uma proximidade maior do que os outros canais institucionais,
para falar até de alguns conflitos em sala de aula, ou conflitos que se dão no contexto ali da unidade, e que a discente eventualmente não tem, está em dúvida se é uma violência de gênero ou não, né? E não deixa de ser também, eventualmente, um conflito que implique alguma violência e seja de gravidade também, que a gente tem que tomar conhecimento. Então, quer explicar melhor o que você quer dizer? Essa dúvida com relação se é ou não violência? Por exemplo, em sala de aula, né, sei lá, hipotético, uma aluna faz uma pergunta para um docente e o docente responde de uma maneira bastante grosseira ou com piadas que são... Isso é né? machismo, é para se revoltar, sim. Em alguns contextos, isso é tão comum, em alguns cursos isso está tão naturalizado, e a resposta do resto, né, é um silêncio que a gente não sabe se é estado de trauma ou se é naturalização, que de fato a discente fica com medo. Então, ou seja, poder ter a comissão, em algumas circunstâncias, vai dizer sim, né, isso é uma violência, e é uma violência de gênero também, é importante. E essas comissões, elas têm sido acionadas para esse tipo de dúvida, que em alguns cursos isso é tão naturalizado que a gente fica na dúvida. Pera, será que eu estou ficando doida ou essa pessoa passou do limite? Ou seja, não é nesse sentido. Olha, eu acho que não está adequadamente colocado dessa maneira. Quando acontecem essas desqualificações, ou piadinha, ou qualquer coisa que perturbe a dignidade, a individualidade desta estudante, isso é uma violência. Pode ser uma violência moral, pode ser uma violência política, pode ser uma violência sexual. Há várias coisas. Isso eu concordo, há variações. Mas que é uma violência, é. Sim. Como que você pode aceitar numa classe, numa sala de aula, um professor ou uma professora, também pode acontecer. Isso não é nada, deixa para lá. Não, o cara estava dançando, ficou se encoxando, não sei o quê. Não, isso não é assunto para minha aula. É assunto, sim. Não tem que aceitar isso. Ou nós mudamos essa suposta naturalização, ou continuamos na mesma. Gente, é o seguinte, isso foi construído. Tudo que foi construído, você desconstrói. O que é gênero, se não a desconstrução daquela identidade baseada unicamente no sexo biológico? Hoje, quando você está falando de sexo biológico, você não está falando em gênero. Você fala em gênero quando você leva em conta o que a pessoa identifica como a sua identidade e mais os valores que ela traz de dentro da sociedade. Então, se essa situação, eu concordo, sim, o máximo que eu posso concordar é o seguinte, eu acho que há professores que às vezes fazem isso até sem pensar. Tudo bem. Então, o diretor, ou o chefe de gabinete, ou alguém dos mulheres, vamos ter um papo, vamos conversar. Eu já vi vários casos em que o cara disse, nossa, eu nem estava pensando nisso. Tá bom, eu não vou levar um caso desses para a polícia, mas eu tenho certeza que esse professor não vai mais repetir isso. Então, por exemplo, em casos de racismo, como ela colocou, então você tem uma aluna na área de biologia, ela está fazendo experiência, aí tem que esquentar, não sei o quê, o cara diz assim, você que tem costume negra, você que tem costume de ser cozinheira, vai fazer essa experiência. O que é isso? Não, a menina tem que levantar na hora e os colegas têm que se solidarizarem com ela. Não é para aceitar mais. A gente já aceitou muitos anos tudo isso. Ou nós agora construímos uma sociedade igualitária, ou então vamos continuar repetindo esse feminicídio que está aí o tempo todo. Quer dizer, você mata uma mulher por quê? Porque ela queimou o arroz? Ou porque ela não pôs a mesa na hora? Eu atendi não, mas eu tenho um livro sobre assassinato de mulheres. Um dos casos que mais me incomodou foi uma mulher, ela morava
bem longe. E aí ela tinha que buscar na Santa Casa um remédio para o filho dela. Ela foi, pegou o remédio. Só que com o trânsito, ela chegou 15 minutos atrasada. Essa mulher morreu, foi morta. Quer dizer, por quê? Porque atrasou 15 minutos, porque o cara achou o quê? Que ela estava com outro. Não importa. Não está bem na vida, vamos mudar. Separa. Para que tem o divórcio? Né? Mas a gente tem que botar isso na cabeça dos homens. Não é de todos os homens, mas na cabeça dos homens. Quando eles se casam ou quando eles namoram, a mulher não é propriedade privada. Ela tem a sua identidade, tem que ser respeitada. Desde as situações mais pequenas até essas muito grandes. Bom, então, acho que é isso. Então, a comissão ela faz esse diálogo com as discentes para dizer que sim, né, isso é uma violência, e com também os dirigentes, quando também eles sentirem que estão com alguma dúvida com relação ao encaminhamento, ou como proceder. Então, nós estamos construindo esses parâmetros de como conduzir uma sindicância numa perspectiva de gênero e também de raça, como a gente pensar né, nas respostas e no tipo de resposta. Então, estamos todas aprendendo com isso, mas também quero deixar esse canal aberto de comunicação aqui, principalmente com dirigentes e chefes de departamento, etc., para esse diálogo, para que a gente possa avançar na qualidade das respostas envolvendo essas diversidades, né, de violências que compõem o âmbito universitário. Oi, boa noite, eu sou Isadora, aqui do curso de Direito. Na verdade, é mais uma, eu não sei se é um pedido ou uma pergunta, mas é no sentido de saber se a comissão e esses trabalhos que vêm sendo feitos, eles são mais dessa mediação, desse acolhimento, ou se existiria a possibilidade, e aqui eu deixo porque eu sei que é muito, muito novo e as coisas estão se construindo, mas que talvez sejam canais de trabalhar ativamente nesses combates. E aí eu pensei em duas coisas, uma me angustia muito, mas eu não sei, assim, como poderia ser feita, que é a representação das funcionárias terceirizadas. Porque a gente está aqui convivendo diariamente com elas, mas parece que a gente terceiriza o problema também, né? Parece que elas sofrem menos violência com a precarização do trabalho que está sendo feito, e a gente não fala sobre elas, elas são invisíveis aqui, e assim, a gente levar uma cantada numa festa universitária parece mais importante. E a segunda questão seria uma possibilidade de cursos de capacitação para professores homens. Não é só receber as denúncias desses professores e trabalhar no sentido de sanção, coerção disso, mas de capacitação, porque eu não acho que a gente consiga mudar o que eles pensem, mas pelo menos eles parem de dizer. Fica na instância do subjetivo deles, porque aí é menos violento para a gente. Né? Obrigada. Bom, eu não vou nem resvalar nessa questão dos terceirizados, do trabalho precário, porque aí já é pedir muito para mim, né? Eu conheço bem esse problema, mas não vou dar palpite. Posso falar que essa questão já foi conversada na nossa comissão e que, embora as terceirizadas, as mulheres funcionárias, não tenham uma representação definida pela portaria, a gente definiu de convidar uma representante sempre que a reunião for aberta, para a gente poder ouvir as demandas e poder garantir essa representação, que tem toda razão, é muito importante. Aqui, boa noite. Meu nome é Caroline, sou aluna da Biologia e o que eu queria saber a opinião de vocês é porque quando tem casos de violência que ficam... A gente fica sabendo mais, assim, que tem todos os dias, né? Mas tem uns que vêm mais à tona. A gente vê que tem muito mais solidariedade com o agressor, a maioria das vezes, por não manchar o nome, duvidando de se aconteceu, tudo mais, do que com a vítima. E aí a mulher ela é obrigada a continuar dividindo esses espaços com o agressor.
Então, eu queria saber a opinião de vocês, qual seria uma possível solução para isso? Esse é um problema bem sério mesmo. Porque, bom, na Lei Maria da Penha, ela pode pedir restrição, né? Afastamento do agressor. Agora, o grande problema é para onde ela vai. Infelizmente, em vez de fazer ele sair, é ela que acaba saindo com os filhos. E aqui nós temos o problema das casas-abrigo. Aqui vocês têm, né? Eu não sei se a de vocês já está esgotada. Lá em São Paulo há algumas, mas não é suficiente. Agora, nos outros, é que no caso brasileiro, a maior parte das casas-abrigos são mantidas pelo Estado. Nos outros países, não. A iniciativa privada, grupos privados que oferecem essas casas. É uma militância feminista mesmo. Agora, você tem toda a razão. Esse é um problema extremamente complexo. Já melhorou muito, né? Porque já temos várias casas. Primeiro que já temos a Delegacia da Mulher. Com todos os seus defeitos, ela existe. E ela é um ponto de referência. Eu acho que a gente tem que considerar isso. Outra coisa que tanto as delegadas, as promotoras e procuradoras estão fazendo é uma reeducação desses agressores. Um trabalho, nós vamos fazer também, lá com os guardas universitários. Quer dizer, você conversar com eles, reeducá-los no sentido de compreender esse problema. Eles mesmos nos pedem isso. Então, como é que a gente faz para abordar uma moça que está numa situação crítica e tal? Então, são vários os caminhos, né? Agora, você tem razão, porque essa questão... Eu acho que não dá para a gente resolver o problema só com casas-abrigo. Eu queria completar a pergunta da aluna. Não entendi. Olha, na minha opinião, o caso tem que ser resolvido. Primeiro tem que ouvir separadamente o rapaz e a moça. Não pode fazer um confronto entre os dois. Esse é um erro, hein? Chamar os dois para fazer uma mediação. Não. Violência não merece mediação. Então, primeiro você chama o rapaz, depois você chama a moça. E aí, dependendo do caso, por exemplo, se ela tem um orientador, vai ter que mudar de orientador. Não dá para você continuar com um orientador que não é compatível com você do ponto de vista de gênero. Outras situações, eu acho que realmente a gente tem que mexer com a classe inteira. Tem que fazer uma discussão com a classe para que seja possível. Ou mudar o rapaz para outra classe, outro período. Vai ter que resolver isso. Porque é muito complicado depois de uma agressão, se ela não for adequadamente resolvida, os dois continuarem frequentando a mesma sala. Né? Isso você tem toda a razão. Mas existem essas alternativas. E também não pode forçar, viu? Tem que separadamente conversar. Eu vi vários casos em que a diretora, por exemplo, chama o rapaz e ele muda de turno, muda de classe, muda de horário. É possível fazer isso. É que são tantos os casos, né? Há tantas variações. Nós não temos uma resposta uniforme. Não sei se eu respondi a tua questão. Eu queria continuar no que a aluna acabou de falar. Desculpa, esqueci seu nome. Carolina falou. Quem está falando? Elisa, eu sou professora da Faculdade de Farmácia. E eu acho que a grande dificuldade, eu tenho a impressão que é isso que ela levantou, é que a universidade ela é corporativista. Né? Ela é o quê? Corporativista. Isso é verdade. Então, o que acontece? Se é um funcionário
que ele tem algum comportamento inadequado, e uma aluna que muitas vezes tem que conviver com esse funcionário, ou um professor, então o que abre-se a sindicância, mas muitas vezes isso fica abafado no âmbito da universidade, tentando resolver, mediar, como a senhora disse, violência não é mediada, mas às vezes o que se tenta é uma mediação. E acho que é nesse sentido que ela diz que às vezes se valoriza mais, então vai expor essa pessoa, como que vai fazer com esse funcionário, vai ser exposto, vai ser demitido, como é que vai ser a vida dele, em detrimento do que acontece com o aluno. Então, essa é uma situação que eu acho que é muito difícil, não sei se é isso que você estava colocando, de resolver. A gente tem que deixar de ser cooperativista, e então, se a gente está propondo todas essas atividades, essas atitudes, a gente tem que tomar essa atitude de verdade mesmo, né? Então, tem o escritório, tem as denúncias, e elas têm que ser levadas a cabo até o final e resolver isso. E isso, eu acho que ainda é difícil. Eu Olha, percebo que é difícil. isso que você está falando é muito sério. Existe mesmo esse corporativismo, mas não é só entre os professores e não é só na universidade. Então, você tem os alunos que são do partido X. Ali eles acabam formando uma corporação. Aí você tem outro grupo que é do partido Y, acaba formando outro. Então, cada uma das situações vai ter que ser resolvida rompendo esse ato corporativista. Tem que resolver isso de alguma maneira. Vai expor? Vai expor, sim. O nome vai ficar marcado? Vai ficar. Mas é um preço que a gente paga quando faz uma denúncia. Boa tarde. Eu gostaria de saber assim, como que a comissão funcionaria no caso de você fazer uma denúncia de um professor. Porque se você falou sobre a questão de um estudante, né? Se um aluno denuncia um estudante homem, dá para mudar ele de sala. Só que ao longo do processo, se você faz um relato sobre um professor, você não muda ele de sala, ou tem como fazer isso? E quais são os mecanismos para proteger um estudante que ficará em sala durante todo o semestre com esse mesmo professor até a comissão resolver, sabe? Porque ela Não pode continuará. demorar. A gente tem que estabelecer prazo. Agora nós estamos dando 30 dias para resolver os casos. Não pode. Não pode demorar muito. Você tem toda razão. Senão, a coisa vai se arrastar e depois ainda vai tirar zero. Ou, pior ainda. Então, 30 dias para resolver esse problema e alguma solução. E, sobretudo, os setores mais altos da universidade, como chama? Máximo? Não, é a Maria... Não. Ouvidor. Tem que ir para a ouvidoria. Aí realmente a coisa fica bem aberta, assim, bem controlada, sabe? Mas não deixa passar, não deixa. Eu acho que nós temos uma ouvidora agora muito sensível. E ela viaja mesmo, quando tem casos aqui, e ela costuma vir. E aí eu acho que é o caso de resolver isso. Puxa, mas eu estou vendo que tem muito problema com o professor aqui. Eu vou ter que tomar uma providência. E olha, tenho professores aqui ouvindo isso, o que é muito bom, porque eles vão agora levar para os seus colegas essas manifestações e vão discutir isso. Acho que é isso. Eu agradeço a presença de vocês, porque, em geral, os professores ou diretores chegam, abrem a sessão e vão embora. Vocês estão aí até o fim. Parabéns. Eu gostaria só de fazer uma complementação aqui da nossa apresentação, que a Cleide não se apresentou, e ela é funcionária da medicina, faz parte do nosso grupo. Cleide, por favor. Não, desculpa, Dulce, falei errado. A Cleide, me desculpa, a Cleide, ela é funcionária do Serviço Social da Prefeitura e ela é a secretária da comissão. E a Roseli também, a professora Roseli também. Então, são duas que nos auxiliam e faltou essa apresentação, peço desculpa.
Professora, só para complementar minha fala, eu quero aqui. Eu quero só deixar uma sugestão. Né? Existe uma experiência que é na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a professora Maria José Moisés, onde durante 10 anos ela lutou para que se criasse um departamento sobre gênero e raça dentro da universidade. Ela foi persistente. Ela trabalhou durante 10 anos para que isso aconteceu, faz 2 anos que existe o departamento. Eu acho que existe a possibilidade, sim, da universidade implantar ou disciplina ou um departamento de gênero e raça, aonde os alunos, né, de qualquer curso, ele possa, inclusive, estar frequentando, ou se for uma disciplina, ele possa estar fazendo essa disciplina, né, como uma disciplina não obrigatória, mas no sentido de que ele tenha um conhecimento sobre gênero e raça. Isso é importante para formar esse futuro profissional, porque daí vai sair o professor, vai sair aquele que vai dirigir uma sociedade, ele tem que ter uma visão de que seja essa questão de gênero, né? Que às vezes 1 dia, 3 dias ou 1 mês de curso, uma capacitação, não dá para a gente entender realmente o que seja gênero, o que seja raça, quais são os mecanismos que existem, os problemas que tem na sociedade. Acho que a partir do momento que a universidade ela começa a caminhar para que isso aconteça, certo? Acho que futuramente outras universidades, ela também poderá estar colocando isso dentro dos seus espaços. Eu agradeço muito a sua sugestão. No entanto, quando estou falando em gênero, estou incluindo raça ou etnia, eu prefiro etnia, estou incluindo geração, estou incluindo classe social, estou incluindo todas as variações sexuais, homo, trans, etc. Quando falo em gênero, eu não estou pensando a mulher branca ou homem branco, absolutamente. Eu estou incluindo. Agora, se você quer fazer um curso específico sobre gênero e raça, tudo bem. Nós temos lá excelentes professores que dão, acho que não sei aqui, mas lá tem. Eu mesma trabalho com uma menina que eu estou fazendo uma grande pesquisa chamada 50 anos de feminismo. E justamente uma das nossas a gente divide o trabalho. Ela está analisando a comunidade negra, a história da comunidade negra. Não está excluído. Então, não vejo por que eu tenho que mudar esse título, quando esse título é suficientemente abrangente. Oi, tudo bom? Eu sou a Letícia, também sou da FEA. E eu gostaria de levantar uma questão que não sei se foi falada ainda, que foi uma questão bastante debatida nos movimentos sociais desse ano, aqui dentro desse campus. A gente falou bastante nos grupos de trabalho sobre feminismo, que foi o caso que aconteceu aqui na USP de Ribeirão Preto, de um rapaz que estuprou uma moça e o processo administrativo levou ele a uma transferência apenas. Eu gostaria de perguntar... Levou ele para onde? Uma transferência. Ele saiu daqui e foi para São Paulo. Ele fazia medicina. E eu gostaria de perguntar como que a comissão vai funcionar quando acontecer um caso desse novamente, porque a USP, sendo uma autarquia, ela tem como fazer um processo administrativo, mas isso é um caso também de punição fora da universidade. Olha, esse é um caso criminal, antes de mais nada. Então, se aconteceu isso aqui, a ficha desse indivíduo está marcada. Ou ele vai ser preso, ou ele vai ter que responder, etc. Ele tem o direito de mudar de curso, sim. Isso a gente não pode impedir. Dentro da lei, ele tem esse direito, desde que a ficha dele conste essa marca horrível, né? Quer dizer, existe isso. Agora, você não pode impedi-lo de usar seus direitos. Ele pode votar, ele pode fazer muita coisa. Agora, você não pode impedi-lo, infelizmente. Professora, posso só fazer uma intervenção? Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da USP como um todo, e, como a gente está vendo, é muito complicado você trabalhar na Comissão de Direitos Humanos, mas eu acho que a gente está avançando muito. Então, quando ela disse que não foi punido, eu quero só contar o que se passou na medicina de São Paulo.
foi um caso de estupro, foi para a justiça, é crime, né? Todas essas... Ai, gente, deu um branco. Situações foram apuradas, está sendo apurada, mas a comissão de lá, o que fez? A Comissão Sindicância da Medicina de São Paulo deu 60 dias de suspensão. Voltou para a Comissão de Direitos Humanos, nós não aceitamos, né? Não aceitamos e pedimos, a gente só indica, né? Olha, pedimos via reitor, aí já vai para outro patamar de cima, para que ele comunicasse com a Comissão da Sindicância da Medicina que era inaceitável aquele período, tanto que o aluno perdeu, não se formou e uma série de coisas mais. O que aconteceu? Então, a coisa está andando. A coisa anda. E essa comissão também tem feito várias coisas que estão sendo devagar, né? Estão aparecendo agora, vai trabalhar muito a prevenção agora neste ano, trabalhou muito o trote o ano passado, né? E a questão de Ribeirão, eu não sei como não chegou na comissão central, para que a gente pudesse também agir. Essa não apareceu lá. A gente soube que aconteceu, mas não foi. Mas está acontecendo e está sendo trabalhado isso também na comissão central, que eu acho que agora vai ser uma interação que foi tirado de lá, que teriam que ter pequenos núcleos para poder se inteirar. Era só isso. Obrigada. Eu estou acompanhando esse caso, torcendo para ele não se formar. Inclusive, a professora Maria Hermínia, Evidora, ela voltou o caso do garoto agora também, porque agora ele voltou e pode se formar. E queria que nós... Não vai se formar. Nós estamos... Bom, vamos ver. Tá, então é isso. Está acontecendo, gente, é lento, essas coisas não são divulgadas, mas pelo menos através da Comissão de Direitos Humanos Central, a gente faz a via reitoria e faz a coisa acontecer. Obrigada. Gente, então, eu quero agradecer a presença de vocês, lembrar que amanhã a gente tem aqui no Direito uma conversa com os coletivos, mas que todos são convidados, e que na quarta a gente conversa com centros acadêmicos, baterias e atléticas, e todos são convidados também. Dizer que tem os canais de comunicação, tem o Fale Conosco, sugestões, qualquer coisa a gente está à disposição, a gente está descobrindo, a gente está desconstruindo e construindo outras formas de lidar com isso, que até agora naturalizado, invisível, com soluções que não pareceram soluções para os envolvidos, mas o que a gente vai tentar junto, contando muito com o apoio do escritório, da professora Eva, agradecer muito sua presença, professora, hoje, para nos iluminar com a sua sabedoria, sua experiência, e a gente vai construindo, e a gente espera conseguir construir coisas novas, desconstruir as antigas e construir novos caminhos, novas formas de rumar. O Ideaton a gente vai tentar estruturar, que é promover grupos de discussão entre os estudantes com os temas ligados às questões de gênero e, no final, gravar um vídeo de 1 minuto, que é para ir para a ONU, com as soluções. A gente vai tentar se organizar rapidamente aqui no campus para deflagrar essa iniciativa, muito importante, né? O que a gente quer é isso, colocar todo mundo para debater. Só para finalizar, eu quero salientar a importância que é uma comissão ser paritária e a importância que está tendo a participação das estudantes na nossa comissão. A gente está conseguindo avançar muito e olhar de muitas possibilidades as coisas que estão acontecendo a partir da participação delas. A gente quer construir isso de uma maneira mesmo com equidade, ouvindo todos os setores e transformando um pouco as relações. Obrigada, viu, gente?